tô meio bravo, meio chateado. Mas não é com vocês, não. Só um pouquinho. Vocês lembram semana passada que eu vim aqui? Não. Foi semana passada? Não vim semana passada. Eu concordo com qualquer coisa. Se gosta de me concordar, eu gosto. Então, da outra vez que eu vim aqui, eu vou te explicar. O meu nome é Leandro. É Leandro. Por mais que eu fale isso, as pessoas continuam me chamando de Léo. Olha, gente, a dupla Leandro e Leonardo já acabou faz tempo e as pessoas continuam achando que estão ali, Leandro está vivo, né? E continuam me confundindo com o Leonardo. E não só me confundem com o Leonardo, como eles chegam na intimidade me chamando de Léo. E isso é meio chato, porque não dá para você corrigir todo mundo, né? Tipo, você vai corrigir o seu chefe. Ele vai passar assim por você e falar, então, ô Léo, eu queria falar com você sobre o projeto e tal, tá legal, mas a primeira vez você corrige, fala, então que, na verdade, meu nome é Leandro, ai, desculpa, me perdoe, não desculpa mesmo. Não, mas continuando aqui o projeto, Léo, queria saber depois dessa, até não mudou meu nome para Leonardo mesmo. Olha, mas tá escrito Leandro aqui na sua mesa. Não, escreveu errado. Colocaram o nome errado aqui. Olha, gente, outra coisa também que me deixa bravo é que eu vim para cá com vidas de ônibus. É uma coisa que me deixa muito bravo. Não é qualquer ônibus, é o Cometa. Quem pega Cometa toda semana sabe como é que é. Você começou a mala, nossa, faz um mês que eu não volto para casa, nossa, eu vou arrumar minha mala, estou feliz, então vou comprar passagem, estou na fila, chega a minha vez, quanto o motorista pede o RG? Quando está dentro da mala. Ele nunca pede, ele só pede quando está dentro da mala, e não só quando está dentro da mala, quando está lá no fundo. Acha, não, beleza, você tira tal, mostra o RG. Estou feliz ainda, vou voltar para casa, estou feliz ainda. Bom, aí eu estou em Ribeirão Preto, eu sou de Ribeirão Preto, está 40 graus lá fora, estou de shorts, estou de regata, de chinelo. Eu entro dentro do ônibus, lá está tipo uns menos 2 graus. Olha, motorista, eu sei que você não gosta do seu emprego, mas precisa tentar matar todo mundo dentro do ônibus. A gente não tem culpa. Bom, tudo bem, não. O frio não vai terminar nada, estou contente de voltar para casa, olha o bilhete e falo, opa, é do lado da janela, eu penso que eu estou com sorte, mas... Aí vem aquelas mothership sentado do meu lado, naquelas que precisam de 2 bancos, um para cada nada. Aí fica eu espírito metade do meu banco, a outra metade está na nádega dela, ela abaixa o braço do banco, ela encosta o dela, aquela banha escorrendo assim. Nossa. Começa a fagocitar ali dentro, tá ligado? Você sabe o que é fagocitar? Posicionar. Então, eu falei, não, agora eu estou começando a ficar bravo, eu tava feliz, mas agora eu estou complicado, meu. Aí a pessoa de trás começa a dificultar a cadeira, fala, não, agora não, velho. Eu vou virar para trás furioso, assim, é uma puta de uma gostosa que está ali atrás. Eu viro para trás assim, ai, estou te incomodando? Não está incomodando não. Você não vai conversar mais com ela no resto da viagem, né? Só para saber que você está ali, que você gosta dela. Pode chutar que gosta. Você pensa assim, não, aconteceu de tudo. Tá frio, tem um gordão do meu lado, o pessoal chutando. Não tem mais nada, realmente não tem nada que possa piorar a situação. Aí uma pessoa no banco de trás começa a escutar funk. Não, é sério, gente. Não, gente, quem consegue escutar funk? Não, é sério. Funk não dá. Olha, menina direita não escuta funk. Menina direita não dança funk. É sério, já ouviu a letra das músicas? Eu fui numa festa de 15 anos. Mas eu vou falar mais alto, é isso? Pedrão? É nóis. Fui numa festa de 15 anos.
pai deve ter falado assim, ó filho, o que você quer? Você quer um carro ou você quer uma festa? Ah, o carro ganha quando eu fizer 18, né? Quero uma festa agora, porque ficou esse preço. Mas em compensação, o pai deve ter economizado bastante no vestido, porque quase não tinha tecido. Começava aqui assim, terminava assim, e ela ficava na pista de dança, tocasse a música e tocasse, ela estava ali dançando. Estava tocando bidis, ela estava lá. Estava tocando bidinho amarelinho, ela estava lá. Estava tocando sertanejo, ela estava lá. Estava tocando funk, ela estava descendo até o chão. Eu gostaria de ler para vocês a letra de uma música de funk. Mãos para o alto, novinha, mãos para o alto. Por quê? Porque o Chico está preso, tu está presa. Vou ler seus direitos. Tu tem direito de sentar, tem direito de ficar, tem direito de rebolar, tem direito de sentar e tu tem direito de ficar caladinha, caladinha, caladinha. Olha, quando eu peguei essa letra na internet, eu fui sem música, eu li assim. Mãos pro alto, novinha! Mãos pro alto! Ai, por quê? Porque hoje tu tá presa! Tá presa, tá presa! Tem direito de sentar, de rebolar, de quicar, tá ligado? Tem mais! Tem direito de ficar caladinha! Caladinha, caladinha! Gente, um cara tá chegando numa mina, tá mandando ela fazer o que ela não quer fazer, tá falando assim, ó. Você vai sentar, você vai levantar, sentar. Isso aí pra mim tem outro nome. E pior, é um policial. Ele fala, mãos pro alto, quais seus direitos? Eu falo, meu, festa de 15 anos, velho. Essa menina tá descendo até o chão com essa letra. Cadê o pai dessa menina? Aí eu achei o pai. Ele tava descendo até o chão do lado da Mas falando de coisa ruim, eu lembrei de uma coisa pior. É uma coisa assim, lá do mundo do inferno mesmo, sabe? Vou te preso. Lá, coisa ruim mesmo, sabe? Que é novela. Olha, gente, desculpa, eu sei que a maioria aqui assiste. Desculpa aí, mas as novelas da Globo são todas iguais. É sério, são todas iguais. Começa do mesmo jeito. Sempre tem aquele casal de amigos que ficam brigando no começo da novela, você já sabe, eles vão casar no final da novela. Tem aquela menina que é pobre, mas que é boazinha, você sabe que ela vai ficar rica no final da novela. Tem a menina rica, que é toda metida, e você sabe que ela vai ficar pobre, vai ficar boazinha também. E tem os vilões, né, que você sabe, eles vão acabar de 3 jeitos: ou eles são mortos, ou eles são presos. Ou então, como está acontecendo agora, eles fogem, estão bem. É porque a Globo agora decidiu que é fora de moda os vilões serem presos, né? Agora todo mundo é igual. Todo mundo está sendo bem, o vilão também vai se dar bem. Agora é assim, aqui na Globo todo mundo é igual. E a Globo quer sempre inovar, né? E está conseguindo falar. É porque é a primeira vez que eu vejo final da novela, assim, uma mulher, diferente para mim, sabe, uma mulher tem uma chave presa dentro da bolsa. Vocês viram o final de Benestão? Não. Eu tenho dó de quem assistiu a novela. Eu, pra ser sincero, eu só vi o último capítulo. O pessoal falou pra mim que tinha sido, eu não posso falar palavrão aqui porque é coisa da igreja, tá? Foi um cocô o último capítulo. Então eu peguei no YouTube e assisti o último capítulo. Bom, quem não viu, eu vou explicar. A boazinha da novela é a Griselda. Griselda e a malvada é a Teresa Cristina. A Griselda está andando na rua com a bolsa dela, toda feliz, contente, toda amizade de tudo. Isso aqui tromba ela, mas desculpa. E continua andando. Aí ela vai atravessar a rua e que mal, não sei o quê. Aí para o carro preto, desce o vidro
Teresa Cristina lá, o óculos, né? O antigo óculos. Aquela música que Griselda, ai meu Deus, você não comeu alguma coisa que fez mal? Ai, que problema no coração? Ai meu Deus, o que é isso? Teresa Cristina lá. Aí tá verde, o carro com a Teresa Cristina vai embora, e a Griselda desesperada, ai meu Deus, e procura na bolsa e acha uma chave inglesa. Ela sai pra rua. Fim. Eu acho que as mulheres sempre têm um kit na bolsa, né? Sempre levam alguma coisa na bolsa, não sai de casa sem. Ah, não, eu não saio de casa sem meu batom, minha carteira, meu celular, meu OP e a chave inglesa. Não sai de casa sem a chave inglesa. Esse cara parece ter Cristina lá. Gente, o engraçado mesmo é ver a reação das pessoas vendo esse último capítulo. Vou fazer uma pessoa aqui assistindo. Alô? Eu gostaria de cancelar um canal. Não, só um canal mesmo, pode deixar o resto. Ah, não é com você que eu falo? Você pode passar para a pessoa que tem que falar? Oi, eu gostaria de cancelar um canal. Não é com você ainda. Então, oi, de novo, eu gostaria de cancelar um canal. Aí você passa 2 horas tentando falar com a pessoa da net, que você quer cancelar tudo. Você fica super bravo, porque você não consegue apagar o último capítulo da novela da cabeça. A conta do telefone vai vir enorme, porque você está 2 horas no telefone. E você descobre que não dá para cancelar a Globo. Só porque a Globo é quase dona da net. Meu, veja. Vocês já tentaram cancelar a net? Já tentaram? Não dá. É quase impossível você cancelar a sua conta da net. Você liga lá. Oi, eu gostaria de cancelar a minha conta da... Ah, não, poderia passar para a pessoa? Aí fica lá. Música do gato. Aí, oi, então, eu gostaria de cancelar. Ah, não é com você também? Tá bom, nunca passa a pessoa que você tem que falar, nunca. Quem vai passando. Oi, eu gostaria de falar. Não, mas... Quando chega a pessoa que você tem que falar, ele não deixa você cancelar. Não deixa, ele começa a falar de promoção, começa a falar de assunto e tal. É assim. Então, eu gostaria de cancelar a net, porque. Não, moço, eu quero uma promoção. Eu quero cancelar 20%. Não, mas eu quero cancelar. Não.